Olá, meu nome é Jussiane Terezinha do Prado, estou concorrendo ao cargo de professora de filosofia pelo Núcleo Regional de Educação do município de Venceslau Braz, no Paraná. Na nossa aula de filosofia hoje, nós vamos trabalhar com o tema os pré-socráticos e a physis. O nosso objetivo é conhecer o pensamento dos filósofos pré-socráticos, também chamados de físicos, e entender as principais características dos filósofos da natureza. Bom, iniciamos então a nossa aula com as seguintes indagações. Se o pensador grego Sócrates é considerado o pai da filosofia, quem eram os pensadores que o antecederam? E também, por que os filósofos pré-socráticos eram chamados também de físicos? Bom, para entender e para responder esses questionamentos, vamos fazer aí, situar o contexto histórico do surgimento da filosofia. Bom, a filosofia surge então na Grécia Antiga por volta de 2.600 anos atrás, e os primeiros filósofos eles foram chamados de físicos porque eles buscavam a explicação das coisas na natureza, e não mais nos mitos como era de costume na época. Bom, mas o que é a filosofia? A filosofia ela surge então como um pensamento racional, desmistificando aí o mundo e refletindo sobre a própria aparência, sobre a própria natureza do conhecimento possível e de seus limites. A filosofia ela vem em contraposição a esse pensamento que explica a origem das coisas nos seres sobrenaturais, nos mitos, porque os mitos utilizavam desses seres sobrenaturais, os deuses, para explicar as coisas que existem. E a filosofia ela surge então como um pensamento racional. Bom, um marco na história da filosofia foi o pensador Sócrates. Ele é considerado o pai da filosofia e um divisor de águas na filosofia, porque ele inclui em suas reflexões, nas reflexões filosóficas, o homem, não mais apenas a natureza, mas também o homem. E uma das características do Sócrates é a frase emblemática dele, o conhece-te a ti mesmo. E por isso, os pensadores que o antecederam são chamados de pré-socráticos, porque o Sócrates, ao incluir o homem, o conhece-te a ti mesmo, ele traz aí uma reflexão sobre o que é a justiça, o que é a felicidade, o que é o bem e o mal. E aqui nós temos uma imagem, que reflete bem essa frase do Sócrates, o conhece-te a ti mesmo. Bom, os pré-socráticos abrange o conjunto das reflexões filosóficas desenvolvidas desde o Tales de Mileto até o pensamento socrático, Esses pensadores, eles eram chamados de físicos porque eles investigavam a substância, a arqué, para explicar a origem e a pluralidade da physis, da natureza, em contraposição aos poetas que narram a origem de todas as coisas por meio dos mitos. Aqui nós temos um quadro, que detalha aí os filósofos pré-socráticos, Eles também eram conhecidos por filósofos da natureza, filósofos da physis, filósofos da arqué. O que eles estudavam? Eles estudavam a cosmologia, que é o ramo da astronomia, que estuda a origem e a estrutura e a evolução do universo, a partir da aplicação de métodos científicos. A physis, que é a matéria, que é o fundamento eterno de todas as coisas, e confere a unidade e a permanência ao universo, o qual, na sua aparência, é múltiplo, mutável e transitório, e também a arqué, que seria o princípio que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas, no início, no desenvolvimento e no fim. Princípio pelo qual tudo vem a ser. Então, eles buscavam a arqué de tudo que existe, E os filósofos pré-socráticos se dividiam em 4 escolas, A escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática e a escola da pluralidade. Então, nós temos aqui um representante da escola jônica, por exemplo, o Tales de Mileto, da escola pitagórica, o Pitágoras, Da escola eleática, Xenófanes, Parmênides, e da escola da pluralidade, o Anaxágoras, o Empédocles e o Demócrito.
Vamos falar um pouquinho então sobre os filósofos pré-socráticos aí e as escolas, né? O pensador Tales de Mileto, lá da escola jônica, né? Segundo a tradição e os próprios gregos antigos, foi o primeiro filósofo que nós temos conhecimento. Ele não aceitava o pensamento de todas as coisas estarem cheias de deuses. Para ele, a origem única de todas as coisas é a água, substância fundamental que compõe tudo o que existe, e por isso tudo é um. Nós temos também o Pitágoras de Samos, que diz assim: o princípio de tudo é um número. Então, para o Pitágoras, o número seria a arqué aí das coisas, né? E o Nietzsche, explicando Pitágoras, escreveu: a música como tal só existe em nosso cérebro, fora de nós. Compõe-se somente de relações numéricas quanto ao ritmo. Se trata de sua quantidade, tonalidade e proporção, e harmonia aritmética. Temos também o Anaximandro de Mileto, né, que vai dizer: o que vem antes e depois do finito tende a ser infinito. Então, ele aperfeiçoou aí o relógio de sol, né, por volta do século VI a.C., e para ele o universo seria resultado das transformações no princípio originário, a arqué. Esse princípio seria o apeiron, o infinito, que não possui princípio nem fim. O Demócrito de Abdera. Ele foi um filósofo materialista que, assim como seu mestre Leucipo, desbravou o caminho da filosofia racionalista científica e o filósofo grego que mais contribuiu para o desenvolvimento da posição atomista. O Demócrito vai dizer assim: nada existe além de átomos e do vazio. Então, o Demócrito, ele é considerado por autores modernos como o pai da ciência como a qual conhecemos hoje. O Empédocles nasceu na cidade de Agrigento, região que compõe atualmente a Sicília. Se ocupou em estudar a cosmologia em oposição às mitologias. Empédocles investigava a origem de tudo por meio da observação da natureza. Ele não apontou apenas um elemento primordial, mas 4: terra, água, ar e fogo. Agora, nós vamos fazer uma atividade. Vocês irão anotar no caderno de vocês e vão completar essa tabela, né? Que nós temos aqui os filósofos pré-socráticos, o Tales de Mileto, o Pitágoras, o Anaximandro, o Demócrito e o Empédocles. Vamos colocar aqui as principais características de cada filósofo pré-socrático e qual foi a arqué que ele dizia ali ser a origem das coisas, né? Mas antes de realizar a atividade, vamos fazer uma retomada dos conteúdos, né? Então, descobrimos que antes do filósofo Sócrates, os pensadores eram também chamados de físicos porque investigavam a origem e o movimento da natureza, né? Então, os filósofos pré-socráticos, eles estavam preocupados em explicar a física, né? A partir de Sócrates, que inclui nessa reflexão o homem, então, é que a filosofia aí tem um marco na sua história. Os filósofos pré-socráticos eram matemáticos, cosmólogos e pensadores. A filosofia não é um conhecimento dogmático, ou seja, não é um conhecimento único para o qual não há outras alternativas. Então, a filosofia é a busca pelo conhecimento. Nós sempre estamos buscando conhecimento, procurando saber mais, né? O conhecimento é algo que está em movimento, né? Que nós precisamos estar sempre em busca, porque o mundo, ele sempre muda e o conhecimento vai acompanhar esse movimento, né? Esse movimento que as transições aí do mundo. Podemos comparar a filosofia como uma grande luz que ilumina a realidade, fazendo com que possamos perceber aquilo que até então não tínhamos visto e apreendido. Então, a filosofia, para nós, é como uma grande luz, porque nos abre um leque, né? Uma gama, uma busca pelo conhecimento. E nós podemos trazer essa aula de hoje para a atualidade, né? Assim como os filósofos pré-socráticos buscavam a arqué, a origem das coisas, hoje ainda o homem está em busca dessa origem, né? Ele está buscando
saber qual é a origem de tudo que existe no universo. Então, essa busca, ela é constante desde lá os filósofos pré-socráticos até a atualidade. E essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada.